Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Damos boa noite também a todos os presentes, aqueles irmãos que se fazem aqui de forma presencial, estão conosco com esse intuito de adorarmos a Deus. Saúdo também aqueles nossos irmãos que não podem estar conosco nesta noite de forma presencial, mas junto de nós estão em atitude de adoração ao nosso Deus nos nossos lares, os quais também nós agradecemos por estarem conosco nesse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Convido a amada igreja para que se coloque de pé, para que juntos possamos orar e invocar a presença do nosso Deus nesta noite. Deus de toda glória, nós rendemos graças ao Senhor, porque só Tu és Deus. Só Tu, Senhor, é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda adoração. Pois Tu és, ó Deus, o nosso Deus, o Deus Criador de todo o céu, de toda a terra e de tudo o que há neles, o Deus que nos fez, o Deus de toda a glória, Deus eterno, infinito em bondade, infinito em poder e em majestade. Nós nos reunimos nessa noite com o único propósito, ó Deus, de bendizer ao Teu nome, pois só ao Senhor, ó Deus, sejam dadas toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração, Senhor. Senhor, que o Senhor receba, ó Deus, todos os momentos desse culto de adoração ao Senhor, que o Senhor nos capacite, nos abençoe, Pai, para que possamos oferecer ao Senhor um culto agradável, um culto, ó Deus, que possa chegar ao Senhor, ó Deus, em aroma suave diante de Ti, ó Pai, e assim, ó Deus, o Senhor também possa, pela instrumentalidade da Tua palavra, falar conosco, ó Deus, nessa noite, que o Senhor, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, os nossos corações, por meio, ó Deus, da Tua santa palavra, e assim, ó Deus, nós possamos viver conforme a Tua vontade e o Teu querer, cumprindo os Teus propósitos, que é a glória do Teu santo nome, ó Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos, e desde já Te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, ainda em pé, convido aos irmãos que abram as suas Bíblias, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, dos versos 15 ao 20. Colossenses, capítulo de número 1, dos versos 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ainda em pé, meus irmãos, convido a igreja para que em atitude de adoração entoemos o nosso hino de número 14. Patrícia e João, por favor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos declara que o Cristo encarnado é supremo sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador do universo, o centro no qual tudo subsiste e o agente de Deus na reconciliação ou redenção de toda a criação. E para que nós possamos entender a supremacia de Cristo, que nos é revelada nas Escrituras Sagradas, nós devemos de início partirmos do pressuposto que um dos propósitos de Paulo é combater os hereges da igreja de Colossos, a partir do texto que nós lemos inicialmente, os quais não negavam a Cristo, mas não lhe davam o lugar supremo. Para isso ele mostra na perícope que nós lemos que o Cristo encarnado, ele é supremo sobre todas as coisas, pois ele é o Criador do universo, ele é o centro pelo qual tudo subsiste,
assim como ele é o agente de Deus para trazer a reconciliação, a redenção de toda a criação. E é exatamente nesse contexto que Paulo ele aponta para nós, e assim também como para a igreja de Colossos, a necessidade de que aquela igreja considerasse a supremacia de Cristo, e por outro lado, que aquela igreja também percebesse os fatores que a influenciava a trocar o verdadeiro evangelho por outro totalmente antagônico ao de Cristo. Meus irmãos, é sem dúvida alguma que Cristo, ele é o centro de toda a Escritura. O Antigo Testamento anuncia a sua vinda. Os evangelhos o mostram entre nós. E as cartas, juntamente com Atos e Apocalipse, apresentam o anúncio da sua volta. Com isso, meus amados, nós temos a demonstração de que Cristo, como sendo o Deus eterno, que se fez como um de nós, que se encontra também no prólogo do Evangelho de João, lá no seu capítulo de número 1, verso 14, onde a palavra de Deus nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No que se refere, meus amados, a Cristo como a imagem de Deus, essa verdade já fora afirmada para nós também em outra oportunidade, por meio do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso também de número 4. Em ambos os lugares, Cristo como a imagem de Deus aponta para a revelação da essência do Pai na pessoa do Filho. Ainda com o uso dessa palavra imagem, Paulo ele enfatiza que Jesus é a manifestação perfeita de Deus. Assim também como assevera o autor de Hebreus, que nos diz que ele é a expressão exata do seu ser. Finalmente, meus amados, em relação à restauração ou redenção de toda a criação, nós encontramos no verso de número 20, no texto que lemos inicialmente, que nos diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É possível, meus irmãos, nós percebermos a mesma ideia em Romanos, quando Paulo nos diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, dos versos 19 a 22. E é para a glória deste Deus, único e verdadeiro, eterno, encarnado, e de Jesus Cristo, o supremo e divino Filho de Deus, que é tudo que precisamos para a salvação de nossas almas e a esperança de vida eterna, que nós nos reunimos nessa noite, com esse motivo, através desse ajuntamento solene, com o intuito de adorarmos a Deus na beleza do seu ser e na grandeza da sua infinita bondade. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que para isso é necessário que antes confessemos os nossos pecados diante de Deus, pois a sua palavra ela nos diz que o pecado ele traz separação entre nós e Deus. E nós sabemos também que nós só recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. E assim, meus irmãos, podermos, de fato, o adorarmos conforme Ele nos recomenda em sua palavra, em espírito e em verdade. E esse é o momento pelo qual a igreja tem a oportunidade
diante do Senhor, na presença do nosso Deus vivo, em atitude de contrição, nos colocarmos diante do Senhor, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. E nós teremos agora uma oportunidade para que nós façamos as nossas orações de forma silenciosa por alguns instantes. E após esse minuto de oração silenciosa, vou convidar o nosso irmão presbítero Roberto, que vem aqui à frente e faça uma oração por toda a congregação, em gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que se não fosse pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, pela sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, nós não estaríamos aqui e não teríamos acesso à presença do Senhor. Louvamos ao Senhor porque em Cristo temos perdoado os nossos pecados. Mas não obstante isso, Pai, ainda permanecemos pecadores. E pela Tua misericórdia a cada dia, Pai, somos cuidados pelo Senhor. E nessa noite, ó Pai, reconhecemos que somos miseráveis pecadores. Mas sabemos também, ó Pai, que se com o coração contrito nos achegarmos diante do Senhor e arrependidos confessarmos os nossos pecados, temos a certeza, ó Pai, de que o Senhor nos perdoa e isso continua a nos guardar. Obrigado por tão grande misericórdia, Pai, porque não somos merecedores, porque segundo a sua misericórdia, o Senhor nos dá aquilo que não merecemos. Louvado seja o Senhor, Pai, por isso, porque a cada dia o Senhor nos sustenta, apesar de nós. Ó Pai, Senhor, ouve dos céus, lugar da Tua habitação, e perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque somos fracos, mas sabemos que em Cristo podemos continuar caminhando com o Senhor. Nos ajuda a cada dia e tenha misericórdia de nós. E perdoa, Pai, lava-nos de todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades. É a nossa oração, Pai, que fazemos crendo desde já que o Senhor nos perdoa. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido então a nossa equipe de louvor para que continuemos em atitude de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite a todos. Convido aqueles que puderem se colocar de pé para nós continuarmos a louvar, adorar e a bendizer o nome do nosso Senhor. O salmista no Salmo 104, no verso 33, ele nos diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Amém? Ao nosso Senhor toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Enquanto eu respirar, eu cantarei a Ti até o meu mundo acabar, eu Te louvarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar.
a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome para todos sempre. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Essas são palavras do Salmo 96 que nos convida a cantar e a glorificar esse Deus maravilhoso e anunciar suas grandes obras entre as nações. E a maior de todas as obras, sem dúvida, é a obra da cruz, a obra que nos trouxe salvação, a obra na qual reside a nossa esperança e a obra que nós somos encarregados de levar ao mundo, a obra da redenção que só em Cristo Jesus nós encontramos. escuridão estava a humanidade a esperar, até que do
dos céus vieste, com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar, e a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará, pois seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Senhor Deus, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, hoje e para todos sempre, ó Pai. Ó Deus, louvado seja o Senhor pelo teu grande amor para conosco, ao ponto de nos enviar o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer ali na cruz em nosso lugar, reconciliando-nos assim contigo, ó Pai, e hoje está à tua destra, ó Pai, intercedendo por cada um de nós. Ó Deus, aceita todo o nosso louvor, aceita toda a nossa adoração, que só ao Senhor é digno, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, está conosco nessa noite o evangelista Johnny,
já está conosco há algum tempo, né, nos abençoando como igreja do Senhor, na congregação da Serra da Canastra, e hoje tem, né, a responsabilidade de nos abençoar por meio da instrumentalidade da palavra de Deus, né, por meio da sua pregação. Então gostaria de convidar aqui nosso irmão o evangelista Johnny, e desde já rogar a Deus que o abençoe e o capacite na instrumentalidade da sua palavra. Deus abençoe. Graça e paz a todos, irmãos. Boa noite a todos também. Grande alegria, grande prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Estive aqui nesse púlpito em 2011, na escola dominical. Preguei sobre a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, né, de Apocalipse. Mas como o pastor recentemente já veio trazendo exposições em Apocalipse, eu não vou continuar neste livro. Mas, meus irmãos, é um prazer muito grande estarmos aqui. Meu irmão João Lucas veio comigo. A minha esposa Ludmila não pôde estar também, juntamente com as minhas 3 filhas, né? Ana Sara, Ana Lídia e Ana Esther, ficaram ali em São Roque. Eu não as trouxe para não ocupar o lugar dos irmãos aí que gostariam de vir no culto. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 90. Salmo 90. Salmo, capítulo de número 90. Para quem não sabe, o livro de Salmos, ele se divide em 5 livros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livros. E este é o início do quarto, onde ele se inicia no Salmo 90 até o 106. Lembrando também que eram orações que foram registradas e aqui separadas como coletâneas para que pudessem ser cantadas posteriormente pelo povo de Israel. Acredita-se muito que quem fez essa separação foi o próprio escriba Esdras. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo capítulo de número 90, do versículo 1 ao 17. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido,
por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua grandeza, pela tua glória, ó Deus, ministrada através da tua palavra, através deste texto lido. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos auxiliar, ó Deus, para ouvirmos, crermos, ó Deus, e colocarmos em prática a tua palavra nesta noite. Fala a cada coração, fala aos nossos corações, ó Deus. Desejamos, necessitamos ouvir a voz do teu Santo Espírito que fala ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, todos devem conhecer a história de um filho que chegou até o pai e este filho perguntou: pai, que tamanho que é Deus? E este pai disse: meu filho, veja bem, está vendo aquele avião que está passando lá em cima no céu? Ele é grande ou é pequeno? E aquele garoto disse: ele é pequeno. Dali então o pai pegou o seu filho e levou para um aeroporto. Chegando no aeroporto, perto do mesmo avião, disse: que tamanho que é esse avião? É grande ou pequeno? Ele disse: é grande, pai, é muito grande. E aí o pai disse: pois é, meu filho, assim é o nosso Deus. Deus, independente de nós estarmos perto ou longe, Deus é grande, mas nós só conseguimos ver a sua grandeza quando nos aproximamos dele, quando estamos perto de Deus. Meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, se vocês devem ter observado, oração de Moisés, homem de Deus. Aqui era um servo de Deus, um homem de Deus. Esta palavra é para você, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que são servos de Deus. E se porventura você ainda não é esta pessoa, este homem, esta mulher de Deus, a partir de hoje você precisa ser um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Moisés, para quem não sabe, ele viveu 120 anos. Os 40 primeiros anos da sua vida, ele cresceu e ele pensava, ele achava que ele era alguém. Os segundo 40 anos da sua vida, onde Deus ali, ele foi para o deserto devido a um pecado, a um homicídio que ele cometeu, fugindo ali da justiça dos homens, ele passou descobrindo, sabendo que ele não era ninguém. Mas os últimos 40 anos da sua vida, ele passou na presença do Senhor, descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Este homem foi um homem extraordinário do povo judeu, do povo de Israel. E a Bíblia também nos ensina que Moisés, no final da sua vida, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, guiando o povo, pastoreando o povo de Israel, ele, por ter pecado contra Deus, ele não entrou na terra prometida. Aquela terra que ele almejava, que ele desejava, a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus mandou que ele falasse à rocha para que liberasse água para o povo de Israel, mas ele bateu na rocha. Ele bateu, mesmo sendo o homem mais manso, segundo a Bíblia. Ele bateu na rocha e em Hebreus diz que essa rocha era o próprio Cristo. Então, devido a isso, ele não entrou na terra prometida. Talvez nós poderíamos imaginar, conjecturar, supor que esta oração foi feita no final da sua vida. Talvez dias antes da sua morte, talvez horas antes. Não sabemos ao certo a cronologia da oração. Mas uma coisa é certa, ela tem muito a nos ensinar. Este homem viveu muito e aprendeu muito de Deus, e viveu muito próximo de Deus, e tem muito a nos ensinar. Neste capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos ver pelo menos aqui alguns contrastes, como a grandeza de Deus e a pequenez do homem, a eternidade de Deus e a brevidade do homem,
a autossuficiência de Deus e a dependência do homem. Neste texto maravilhoso, depois você deve com certeza ler na sua casa, você vai encontrar alguns atributos maravilhosos do Senhor nosso Deus. Você vai encontrar aqui que Deus é Deus. Ele revela a sua divindade neste texto. Ele se mostra aqui também como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aqui também você vai descobrir que ele se revela como Deus soberano, aquele que governa sobre tudo e todos sozinho. Vai descobrir que ele se revela aqui como o onipotente Deus, aquele que tem todo o poder. Vai descobrir que ele se revela aqui como juiz, aquele que se ira e julga o pecado. Também aqui ele se revela como professor, o nosso amado Espírito Santo, que está sempre a nos ensinar. Aqui também Deus se revela como Deus glorioso, como protetor e provedor das nossas vidas. Aqui ele se revela eterno, o Deus atemporal. Enquanto nós estamos aqui presos a este presente, a estes segundos, esta hora de culto, Deus não está preso ao tempo. Ele está no passado, no presente e no futuro, porque ele está fora do nosso tempo. O tempo dele não é o Cronos, é o Kairos. Ele aqui também se revela o Deus Santo, o Deus que não peca, que não erra, o Deus imutável e que não admite o pecado também. O Deus onisciente, que conhece até mesmo os seus pecados ocultos, como diz no texto. O Deus também bondoso, o Deus fiel, glorioso, gracioso. E aqui no início da oração, Moisés inicia dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Meus irmãos, essa é a graça de nós estarmos aqui nesta noite. Essa é a gloriosa graça que Deus nos concede de adentrarmos na casa do Senhor e dizermos a Ele: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. É como se você estivesse dizendo: Senhor, Deus, o Senhor é a minha casa. O Senhor é a minha morada. Eu estou aqui de passagem. A minha pátria é o Senhor. O meu sentido é no Senhor. A minha vida está no Senhor. Como Pedro disse a Jesus, quando muitos estavam indo embora acerca do discurso duro de Jesus, Jesus disse: vocês querem ir também? Vão. E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, ter Deus como nosso refúgio é reconhecer tudo isso, que não há para onde nós vamos correr, não temos para onde correr, não há ninguém, não há nenhum nome dado debaixo do céu que se importa com a sua salvação, com a sua vida. É o Deus gracioso, é o nosso Deus refúgio. Falei um pouco sobre Deus. E certamente a maioria dos pregadores, quando pregam neste capítulo, pregam até o versículo 6, porque até aí é aceitável. A partir do versículo 6 a coisa complica um pouco, porque vem falar mais acerca de nós. Talvez algum dia eu volte para pregar sobre os atributos de Deus. Mas nesta noite eu quero pregar justamente sobre a sua vida nesta terra. Pois se eu falei sobre esse Deus grandioso, agora eu quero que você reflita acerca da sua vida na presença de Deus. Acerca de como está a sua vida na presença do Senhor. A sua vida nesta terra, nesta pequena oração, tem muito a nos ensinar sobre a sua, a minha, as nossas vidas nesta terra. Sendo cristãos ou não, certamente, em primeiro lugar, nós observamos que a sua vida nessa terra é uma vida sofrida. É uma vida sofrida. Eu não sei quantos tipos de situações você já enfrentou. Certamente o teu sofrimento às vezes não é tão sofrido para outros, mas para você é. As lutas, as adversidades, as dificuldades. E se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. No versículo 3, por exemplo, diz assim que Deus reduzes o homem ao pó. E dizes: tornai filhos dos homens. Aqui está falando sobre Deus ter o poder sobre a morte. Porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos.
E nós sabemos que essa é uma das grandes consequências do pecado original, a morte. E nós temos que lidar com isso constantemente. Basta estar vivo para morrer. Basta estar vivo para sofrer a dor da perda de alguém. Eu costumo dizer a alguns mais idosos que às vezes Deus os agracia com 80, 90 anos, 100 anos. Isso é graça de Deus, mas também é sofrimento. Porque isso significa que você verá mais pessoas próximas de você, Deus as chamar, elas subirem para Deus antes de você. Esta vida é sofrida. No versículo 7 diz assim também: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. A ira de Deus, a ira que veio devido ao pecado original, esta ira que trouxe como consequências sobre o nosso pecado, as dores, as mágoas, as frustrações, as tristezas, as angústias, as doenças, como eu já disse, a própria morte. Tudo isso estamos sujeitos nessa vida. No versículo 8 diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Meus irmãos, uma das maiores consequências do pecado original é o seu pecado. Porque você não é pecador porque você peca, mas você peca porque você é pecador. Você nasceu pecador. E como diz Paulo, essa natureza que habita em mim, este pecado que habita em mim, isso, meus irmãos, só será tirado de você e de nós quando nós adentrarmos os portais celestiais. No ano passado, o meu querido, amado pastor Luiz Ricardo faleceu. E eu me lembro muito bem quando ele dizia sobre o céu que ele tanto aguardava. Ele dizia: filho, uma das coisas que eu mais anseio quando eu chegar no céu é viver uma vida sem pecado. Porque tudo que nós sofremos é devido ao pecado original e aos nossos pecados. Esta consequência de que nós pecamos porque somos pecadores. Nós vivemos nisso, neste corpo corruptível, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Este corpo corruptível que um dia será necessário, será revestido de toda a incorruptibilidade. Este corpo corruptível que será transformado em um corpo glorificado diante de Deus. Porque o pecado não pode entrar no céu. Mas de fato essa nossa vida na terra é sofrida, porque o pecado que eu não quero, muitas vezes eu faço. O mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. E o bem que eu muitas vezes quero, esse eu não consigo. Diz no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Somente até aí. Canseira e enfado. Porque quanto mais vida Deus nos dá, mais longevidade Deus nos dá nessa terra, também significa mais sofrimento, significa mais luta contra o pecado, mais tristeza, mais perdas, mais cansaço. Adão, antes de pecar, ele já trabalhava para cultivar o jardim. Mas depois do pecado veio como consequência o suor, o cansaço, a labuta do seu trabalho. E meus irmãos, tudo isso nós sofremos. Talvez você está aqui nessa noite e você se sente dessa maneira. Mesmo servindo a Deus, as lutas não cessam. Os problemas não cessam. O sofrimento não cessa. Quando se resolve um problema, vem outros. De fato, meus irmãos, enquanto estivermos vivos, nós passaremos por isso. Me lembro de umas palavras sábias do meu sogro. Ele dizia assim: descanso aqui não. Eu lembro que ele leu um versículo no Antigo Testamento e ele sempre repetia isso. Descanso aqui não, somente no céu. Aqui não tem descanso. Não há descanso para nós aqui. Meus irmãos, a vida de fato é sofrida. A sua vida nessa terra é sofrida. Em segundo lugar, diz também aqui neste texto que a sua vida nesta terra é breve e passageira. Como alguns dizem, e eu acredito,
no ônibus da vida, tirando o motorista, todos são passageiros. Versículo 3 a 6 diz assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui está dizendo que Deus tem um poder sobre a vida e a morte, e no tempo certo Ele recolhe aqueles que Ele deseja. Pois 1000 anos aos olhos de Deus é como se fosse a noite de ontem que passou. Como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Para Ele não há diferença, Ele é atemporal. Mas você, nós sofremos o cansaço, as dores e as consequências do tempo. E aqui ilustra isso de uma maneira linda, dizendo que somos como aquela erva. Somos como aquela relva que floresce de madrugada, logo de madrugada floresce, logo pela manhã, mas no final do dia ela seca e murcha. Assim é a nossa vida nessa terra. Como diz as Escrituras, como uma neblina, como uma sombra, como um sopro. É a nossa vida nessa terra. Ela é breve e passageira. Ela passa. Jesus mesmo disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35, ele diz isso. E aí, meus irmãos, eu me lembro daquela história de quando um jovem chegou ali para um garoto e disse: garoto, você precisa servir a Deus com tudo que você tem. Você precisa crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Deus e servir a Deus na igreja. E aí ele diz: não, mas eu estou muito novo para isso. Eu sou muito jovem. Eu preciso conhecer a vida ainda. Eu não posso fazer esse compromisso com Deus. E aquele garoto cresceu um pouco mais e se tornou um jovem, um adolescente, um jovem. E ali, mais uma vez, chegaram perto dele. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, servir a Deus na igreja, com sua força, seu vigor. E ele disse: não, mas agora que eu estou jovem, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso viajar, eu preciso conhecer pessoas, amigos. Eu ainda quero me casar. Eu não posso agora. Mais tarde, passado mais alguns anos, aquele jovem, agora um adulto, já casado com filhos, e outro chegou para ele: você precisa crer em Cristo, você precisa se arrepender, colocar a sua vida nas mãos do Senhor e dedicar a obra de Deus. Ele diz: não, mas espera aí, eu não posso perder tempo com isso agora. Porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho que criar uma vida financeira boa para eles, eu preciso sustentá-los, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa nova, eu quero cuidar das coisas referentes à minha família. Nada disso é errado, né, meus irmãos? Mas ele não tinha tempo para Deus, ele não tinha tempo para Deus. E muitos anos mais se passaram, e quase se aposentando, falaram para ele de Jesus e disseram: você precisa dedicar o fim da sua vida a Deus. E ele disse: não, eu já não tenho mais aquele vigor de antes, eu estou quase me aposentando, eu preciso, espera mais um pouco, eu vou só terminar a minha carreira, a minha profissão, e depois eu vou me dedicar à igreja. Diz que aquele senhor, depois daquela conversa, entrou para sua casa e, ao deitar na sua cama, teve ali o seu último suspiro. Ele expirou, ele morreu. Sem dedicar sequer um dia, uma hora, um tempo da sua vida tão longa para o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, essa vida é breve e passageira. Às vezes a sua desculpa pode ser o celular, pode ser os negócios, a família, pode ser as preocupações. Mas pense bem, Deus teve tempo para você.
Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo teve tempo suficiente para encarnar-se aqui na terra e sofrer e morrer. E passados não mais, mas 33 anos dedicados à salvação de pecadores como você, pecador como você e eu. Ele teve tempo, o Deus Criador do universo teve tempo para se dedicar, morrer pelos pecadores. E muitos destes pecadores não têm tempo para Deus. A vida é breve e passageira. Quando você menos esperar, Deus te chama. A pergunta é: Deus te chamará para a glória, para a eternidade, ou para o juízo final, para o julgamento final, para a condenação eterna? A vida é muito breve, irmãos, muito passageira, tudo passa muito rápido. Alguns dias atrás, ou muitos mais dias atrás, eu estava ali correndo, jovem, para baixo para cima, eu atravessava a cidade correndo. Eu ia trabalhar de manhã correndo, eu vinha no almoço correndo, eu voltava correndo 6, 7 quilômetros, à tarde eu voltava correndo e ia para a igreja. Agora se tornou um pouco mais difícil correr. Aquele pique nós já não temos mais. Tudo passa, o tempo voa. E tudo que você faz nessa terra é em vão, menos aquilo que você faz para Deus, para a glória de Deus. Menos aquilo que você faz para Deus, que as pessoas podem não ver, mas Deus certamente vê. Meus irmãos, em terceiro lugar, a sua vida nessa terra é uma escola. O versículo 12, ele ora assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A vida nesta terra é uma escola. Deus está te dando a oportunidade de aprender, de crescer. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11, preso na cadeia por causa do evangelho, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, assim de abundância como de escassez, também de fartura como de fome. E o versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente em Cristo. E ele diz também: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais infelizes do mundo, os mais infelizes dos homens. Se a sua esperança está no carro, na casa, nas pessoas, tudo isso é maravilhoso, irmãos, principalmente a família. Mas a nossa fé, a nossa esperança não pode estar em pessoas, porque certamente nós seremos frustrados. Frustrados. Conheço uma pessoa uma esposa, que foi muito amada pelo seu esposo. Eles da igreja, e este esposo amou muito essa esposa e cuidou muito dela. Mas ela não valorizava, ela não cuidava dele, ela sequer reconhecia o que ele fazia por ela. Infelizmente, há 2 meses atrás, o Senhor o levou, o Senhor o chamou. Crente em Cristo, servo de Deus, Deus o chamou ali com os seus 50 anos de idade. E essa esposa agora se encontra em muita depressão e remorso, porque não reconheceu, não valorizou, e agora ela se sente extremamente sozinha. Meus irmãos, nós não podemos esperar perder para valorizar. Precisamos realmente amar as pessoas, usar as coisas e amar as pessoas, e adorar somente a Deus. Essa é a sabedoria que Moisés está pedindo. Sabedoria para entender, para ter discernimento o que é e o que não é. O que é bom e o que não é, o que é importante e o que não é. Sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, eu estou nessa vida para aprender.
Eu não posso estar aqui somente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não, a nossa vida não pode ser só isso. A nossa vida é muito mais, é um aprendizado. E devemos aprender, como foi falado no início aqui pelo presbítero. Deus se revela em Cristo Jesus. Jesus é a imagem do Deus vivo. Ele é o resplendor da sua glória. Se você quer aprender sobre Deus, olhe para Cristo, para as obras de Cristo, para o sofrimento de Cristo na cruz, para a sua ressurreição, a sua ascensão. Olhe para as palavras, os ensinos de Cristo, para que você possa andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Dessa maneira você estará aproveitando a sua vida, como dizem, ou dizíamos nós jovens. Aproveite a sua vida, mas o único jeito de aproveitar a vida é viver da maneira correta. É viver da maneira como Jesus viveu. É cumprir o propósito de Deus na terra. A sua vida nessa terra é uma escola. Salmo 119, versículo 71. O salmista diz assim: foi-me bom ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele reconhece que foi necessário passar pelo sofrimento da vida, pelas dificuldades da vida, para que pudesse aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Meus irmãos, em quarto lugar, a sua vida nessa terra é um aperitivo. Se você tem Deus como seu refúgio, Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida nessa terra é um aperitivo. É como se você entrasse ali no restaurante e antes de vir o melhor, você primeiro tem um aperitivo, uma entrada. Versículos 14 e 16 diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Meus irmãos, aqui Moisés orou: Senhor, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que a gente possa cantar de alegria, para que a gente possa ter uma vida satisfeita, plena em Deus, no Senhor, satisfeita no Senhor, não nas coisas dessa vida. Sacia-nos com o seu Santo Espírito, com a sua palavra. Queremos ter comunhão com o Pai. E o versículo 16 ele ora: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Aqui, meus irmãos, é só para quem é filho, aqui é somente para quem é servo de Deus. As obras de Deus, a glória de Deus, a glorificação final está reservada somente para aqueles que de fato creem no Senhor. Por isso, meus irmãos, a sua vida nessa terra é um aperitivo. Paulo, em palavras diferentes, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, sem comparação. Ele não está dizendo que o seu sofrimento é leve, não é importante, não. Ele está dizendo que, por mais que o seu sofrimento seja difícil, sua vida seja sofrida, por mais que você sofra a dor, as mágoas, as tristezas, as frustrações, a luta contra o pecado, tudo isso não é nada comparado com o que Deus está reservando para você. Algumas crianças às vezes querem nos apertar, e alguns adultos também, nos questionando a respeito do céu. Me fale como é o céu. Meus irmãos, nós podemos ler, estudar a Bíblia, mas eu amo aquele versículo onde Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano penetrou, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, Deus tem algo muito maior, extremamente grande para você, comparado ao seu cansaço, às suas dificuldades. Priorize Deus, sirva a Deus, porque tudo isso nós estamos acrescentando, agregando no nosso galardão.
Se os ímpios serão julgados para a condenação, para o inferno, aqueles que rejeitaram a Cristo, os que creram em Cristo serão julgados para a recompensa, para galardão. A salvação é de graça, mas o galardão vem decorrente à sua vida com Deus. A sua vida com Deus. Então aproveite o seu sofrimento. Não deixe que o seu sofrimento seja desperdiçado. Aproveite ele servindo a Deus. Por isso Pedro, em sua carta, ele diz assim: se você tiver que sofrer, com as minhas palavras, se você tiver que sofrer, que não seja por ser ladrão, por ser adúltero, homicida, mas que seja por amor do Evangelho de Cristo. Porque sofrer nós vamos todos, mas que seja pelas razões certas, pelos motivos certos, irmãos. Em quinto e último lugar, a sua vida nessa terra, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, a sua vida nessa terra é uma confirmação. A sua vida nessa terra é uma confirmação. Deus predestinou, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e agora Deus está te dando um tempo para confirmar a sua eleição. Porque nós não fomos predestinados apenas para a salvação, mas fomos também predestinados, como diz em Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados, como diz Romanos 8:29, para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Esse é o maior propósito de Deus para a sua vida. Que você seja conforme à imagem de Cristo. Que de fato você possa resplandecer a luz de Cristo. Que as pessoas possam olhar em você e dizer: nossa, essa pessoa é sofrida, mas tem uma luz nela. Ela tem uma fé. Ela tem uma maneira, uma perspectiva de vida diferente. Ela se parece com Cristo. Quando eu olho para ela, eu sou fortalecido. Quando eu olho para ela, eu sou levado a refletir acerca do amor de Deus. Porque a sua vida nessa terra é uma confirmação. E é interessante que Moisés diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor. Porque obra sem graça é fajuta, é nada diante de Deus. As nossas obras diante do Senhor são como trapo de imundícia. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas toda obra que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, que é coberta pela graça do Senhor, esta obra, ela merece um galardão. Não porque você é bom, mas porque Cristo é maravilhoso, Cristo é glorioso. Nele nós fomos predestinados, nele nós fomos reconciliados com o Pai, justificados, redimidos, santificados, adotados. Em Cristo Jesus nós fomos acolhidos na família da fé, na família de Deus. Em Cristo Jesus nós temos esperança, ó esperança de Israel, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, irmãos. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que obras são essas? Efésios 2:10. Eu faço questão de ler para não errar nenhuma vírgula. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é criatura de Deus, feitura de Deus, e Deus te criou em Cristo Jesus para boas obras. Não boas obras para ser salvo, mas boas obras porque foi salvo. A única obra que vai ser válida no tribunal de Deus é a obra de Cristo para a salvação.
mas as obras que Deus preordenou que você andasse nelas, essas obras te garantirão galardão, recompensa eterna. Conclusão, irmãos, a sua vida nessa terra é sofrida. Sua vida nessa terra é breve e passageira. É uma escola. Em quarto lugar, é um aperitivo. Em quinto lugar, é uma confirmação. E aí eu termino fazendo 3 apelos. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas 3 apelos, porque talvez corra o risco de você não ter ouvido nada do que eu falei. Talvez pelo cansaço ou por algum outro motivo. Talvez devido às preocupações lá fora. Mas 3 apelos eu faço para você nessa noite. Primeiro, renda-se a Cristo já. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Você deve se render totalmente a Cristo aqui e agora. E você pode fazer isso com a sua oração. Quando nós formos orar aqui, você vai elevar os seus pensamentos a Deus e falar com Ele. Ele perdoa pecados, Ele cura a alma, Ele salva vidas, Ele liberta, Ele transforma. Renda-se a Cristo agora. A sua vida, a sua família, seus sonhos, seus planos, suas frustrações. Coloque tudo no altar de Cristo nesta noite. Segundo apelo. A partir de hoje, viva da melhor maneira possível. Conserte o que precisa ser consertado. Se dedique mais a Deus, à família, à igreja, ao trabalho. Mas nunca deixando Deus de lado. Deus sempre em primeiro lugar. Sempre. Vivam da melhor maneira possível. Em terceiro e último lugar, testemunhe desse Deus glorioso, sempre. Fale do amor desse Deus, porque esse Deus é gracioso, Ele é refúgio, Ele é de eternidade em eternidade, Ele se compadece dos teus servos, Ele tem compaixão. O mesmo Deus que é santo, que é justo, que é glorioso, Criador, é o mesmo Deus que se fez homem, se fez carne para morrer por pecadores. Não negligencie a mensagem, ela é completa. Ele é um Deus que é justo, que muitas vezes se ira pelo pecado, mas é um Deus também que derramou a sua ira sobre o seu Filho na cruz do Calvário para salvar pecadores. Que pecadores? Todos nós, irmãos. Todos nós a quem o Senhor pelo seu Santo Espírito chamou. Todos nós que fomos compelidos pelo seu Santo Espírito a ouvir essa palavra e a crer no Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra. Deus, quão glorioso o Senhor é, quão santo o Senhor é. Quão perfeito o Senhor é, e o Senhor tem tudo nas tuas mãos, a vida, a morte, as criaturas, os homens, os anjos. Ó Senhor, o Senhor tem tudo nas tuas mãos, o Senhor é soberano. Nós nos aproximamos do Senhor nessa noite humildemente, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Nós nos rendemos diante da tua grandeza nesta noite. Quão grande é o Senhor, ó Deus. Senhor, e às vezes nos falta até mesmo palavras. Por isso nós te agradecemos, te adoramos, porque nos faltam palavras, ó Deus. Quando olhamos para o Senhor, vemos o quão insuficientes somos. O Senhor não precisa de nós para ser adorado, o Senhor é adorado, o Senhor é exaltado, o Senhor é glorioso nos céus e na terra. Ó Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite, obrigado por cada um dos que nos ouvem nesta noite, que o Senhor possa vir com teu Espírito Santo, ó Pai, convencendo todos nós do pecado, do juízo, da justiça,
que venhamos realmente manifestar obras graciosas, obras lavadas e remidas pelo sangue do teu Filho, purificadas pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Pai, abençoa aqui a tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que nos visitam nesta noite pela primeira vez. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los na sua lida, no seu dia a dia. Que mesmo essa vida sendo sofrida, encontramos refúgio, esconderijo no Altíssimo. Ó Deus, abençoa o teu povo que aqui ora, chora, clama, sofre, devido a tantas adversidades, ó Pai. Que o sofrimento do teu povo não seja em vão, mas que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar consolo do teu Espírito. Que o Senhor possa realmente manifestar a sua glória nas nossas vidas, ó Pai. Glória essa que está reservada somente para os filhos. Em nome de Jesus, abençoa aqui toda a liderança desta igreja, a vida do pastor Mário Sérgio, ó Deus, que está de férias com a família, sê com eles, abençoa eles todos, ó Pai, dando sabedoria, direção do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e eu te peço uma semana graciosa, abençoada na tua presença, ó Pai, nos nossos lares, trabalhos, nos nossos afazeres, que possamos viver a vida remindo o tempo, ó Deus, aproveitando o tempo da melhor maneira possível, te servindo, te honrando e crendo no seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz e sempre fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela sua palavra ministrada, agradecemos ao nosso irmão o evangelista Johnny, com certeza sairemos aqui edificados por meio da instrumentalidade do nosso irmão e também continuamos rogando a Deus para que Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família, ali na nossa congregação em São Roque ou em qualquer outro lugar onde o Senhor assim o colocar. Que Deus abençoe muito a vida dos nossos irmãos. Nós vamos ainda entoar o nosso hino de número 108, para que nós possamos concluir esse momento de culto solene ao nosso Deus. Convidar os amados para que fiquem em pé, e assim possamos entoar esse hino de número 108. Em seguida, o nosso irmão vai fazer a nossa oração final.
irei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, homem sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Eu vou fazer uma breve oração. Depois, como de costume lá na igreja em São Roque, vou cantar a bênção apostólica. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado a Deus pela tua graça, por Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra, teu amor, tua presença no nosso meio. Obrigado pela comunhão da tua igreja, Senhor. Mesmo às vezes sem abraços, ó Deus, mas juntos, unidos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Nós te damos graças, ó Pai, e que o Senhor nos leve para as nossas casas debaixo da tua proteção e bênção em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Vamos em paz em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar rapidamente, só para alguns avisos. Nós teremos a nossa programação semanal, como de costume, às terças-feiras, às 19h30, nós teremos a nossa reunião de oração através da plataforma do Google Meet. Nas quintas-feiras, também às 19h30, faremos o nosso estudo bíblico, ainda também nesse formato, através da plataforma do Google Meet. Sábado, às 18h30, teremos a nossa reunião de jovens e adolescentes, onde não é necessário
que os irmãos façam as reservas de sua presença. E no domingo, às 9 horas pela manhã, nossa escola dominical e o nosso culto vespertino às 19 horas, os quais ainda necessitamos que os irmãos, né, façam aí o agendamento de suas presenças para juntos possamos, né, cultuar o nosso Deus. Ide em paz, que Deus assim nos abençoe.